muito grande para o homem. E ele sabia que o momento que ele tomasse iniciativa de pensar por si próprio, né, tomar iniciativa pelos seus próprios pensamentos e suas ações, ele podia sofrer uma sanção. E isso é que ele tinha mais medo, né, porque ele queria obedecer aos dogmas da igreja. Mas, para isso, ele pensava, poxa, mas eu também posso tomar as minhas próprias decisões, eu não preciso ficar preso aos dogmas da igreja. Bom, naquela época, quem determinava era a própria igreja. Então, olha o conflito por que passava esse homem. Imagina, né? E a gente fica pensando, hoje a gente tem liberdade, né, de ir e vir, pensar e agir por nossa conta, né, por conta própria. Mas você imagina naquela época, como era difícil, né, para o homem ter sua iniciativa própria, sabendo que, se ele tomasse um passo errado desse homem, ele podia sofrer uma retaliação, né, por assim dizer, né, no bom sentido, né, no melhor sentido, uma retaliação por parte da igreja, porque ele deveria ter consultado primeiramente a igreja, né, para depois ele tomar iniciativa. E aí, como eu falei para vocês, alguns poetas, escritores dessa época se valiam dessa fé, né? Se valiam dessa cegueira que o homem passava. A escola literária a que eu me refiro, Luísa, é o Barroco. O Barroco. E essa fé desse homem era tão forte, tão grande, isso, que esses poetas e escritores sabiam que a igreja predeterminava tudo. Então, eles começaram a trabalhar em prol desse homem, né? De forma que passou a mostrar esse homem em toda a sua essência. E a ironizar também, né? Porque alguns eram tão cegos, né? Tinham uma fé tão grande que eles ficavam cegos para outras condutas, né? Para outros comportamentos. Então, é nesse momento aí que entra aí alguns escritores e poetas que vão trabalhar bem essa parte aí. Não só a conduta e o comportamento do homem, né, diante de Deus, e de seu próprio comportamento, suas próprias atitudes, mas também a gente está falando da própria escrita, né? Que os poetas daquela época, existia uma diferença, a escrita daquela época era diferente, e aí é o que a gente vai entrar nesse universo aí, tá? Vamos entrar nesse universo barroco para saber como é que era a escrita, como era o pensamento do homem, né? Como é que era a determinação da igreja, por parte da igreja, e qual era os receios, né? Todos os medos que esse homem trazia em si, né? Carregava em si. Bem, para isso, eu vou colocar aqui para vocês um material que eu, inclusive, já até havia mandado. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu já até havia mandado e eu nem repeti, nem coloquei novamente, porque, como já tem no grupo, eu achei desnecessário a gente colocar isso. Mas, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo agora colocar para vocês. Dá uma olhadinha, galera, se eu estou conseguindo compartilhar com vocês esse material. Alguém aí pode me dar um alô? Tá sim, professor. Ah, legal. Eu vou tentar aumentar um pouquinho. Tá melhor assim, galera? Bem, então vamos lá. Esse material aqui, gente, foi uma prova, deixa eu colocar aqui em cima, de 2017, né? Na semana retrasada, se eu não me engano, nós trabalhamos 2016. E foi uma outra pegada, obviamente.
Essa aqui ele já volta, né? Ele volta numa escola literária, lá no iniciozinho, para a gente poder, século XIX, desculpa, século XVIII, para a gente poder entender um pouquinho sobre essa história, né? Sobre essa linha, né, de escola literária. Vamos lá. E aí, a gente inicia esse texto, né, essas questões aí, com esse textinho aqui, que é um poema de Gregório de Matos, né, que era um poeta da época. Vocês devem conhecer, né, alguns de vocês que assistem com frequência a aula do professor Roberto, né, Ponciano, ele com toda certeza já falou sobre essa escola literária e sobre esse poeta, consequentemente. E diz assim: há o valimento que tem o mentir. Mau ofício é mentir, mas proveitoso. Tanta mentira, tanta utilidade, traz consigo mentir nesta cidade, como diz o mais triste mentiroso. Eu, como um ignorante e um baboso, me pus a verdadeiro, por vaidade. Todo o meu cabedal meti em verdade, e saí do negócio perdidoso. Perdi o principal, que eram verdades. Perdi os interesses de estimar-me. Perdi-me a mim em tanta soledade. Dera aos meus amigos em deixar-me. Cobrei ódios e inimizades. Eu me meto a mentir e a aproveitar-me. Então, Gregório de Matos, né, que muitos conhecem aí como o Boca do Inferno, né? Esse poeta, ele vem trazendo aí poemas assim muito irônicos, muito debochados, muito satíricos, né? E falando dessa fé, se aproveitando dessa fé, como eu falei para vocês lá no início, né, da nossa aula. Muitos se aproveitavam da fé do homem para ironizar, para satirizar mesmo, né? Mostrar o quão cego esse homem estava. Bem, e aí a gente tem um vocabuláriozinho aqui, né? Valimento, que é a mesma coisa que validade, cabedal, conhecimento, perdidoso é prejudicado, soledade, solidão, e cobrar é a mesma coisa que receber. E aí, gente, vem a nossa primeira pergunta, que eu quero que vocês saibam como responder. Que diz assim: o barroco apresenta duas vertentes: o cultismo, que é caracterizado pela linguagem rebuscada e extravagante, pelos jogos de palavras. E o conceptismo, que é marcado pelos jogo de ideias, de conceitos, seguindo um raciocínio lógico aí. O poeta de Gregório de Matos, o poema de Gregório de Matos, exemplo da estética barroca, insere-se em uma dessas vertentes. Então, está pedindo para você identificar e justificar a sua resposta. Bem, se você for pensar um pouquinho nessa questão aí, né, que ele trouxe sobre o cultismo e o conceptismo, o que a gente pode pensar aí que ele segue com mais ênfase, né? Ele dá mais ênfase aí neste poema ao cultismo ou ao conceptismo? O que vocês têm aí para me dizer? Bem, vamos lá. O cultismo vai caracterizar uma linguagem mais rebuscada. É o que a gente chamaria, antigamente, eles também têm a forma de dizer que o cultismo, essa linguagem rebuscada, é a mesma coisa que o preciosismo. Ou seja, havia, pessoal, uma preocupação muito grande com a forma, ou seja, com o vocabulário, né, com palavras mais complexas, um jogo de palavras mais culto, né? Então, eles cultuavam a forma e não o conteúdo. Então, a preocupação, vocês podem perceber que isso transpassou até para o parnasianismo, né? Que eles davam ênfase à forma em detrimento do conteúdo.
Então, você vai perceber uma preocupação muito grande com o vocábulo, né, com esse jogo de palavras, para conseguir o que eles queriam, em detrimento do ser humano, né, de chegar até o ser humano, né, de buscar ajuda ou chegar ao coração do ser humano. E, em contrapartida, você tem um conceptismo, que era marcado pelo jogo de ideias, de conceitos, né? É a busca pela essência do homem, né? Era o homem buscando a sua própria essência. Esse era o conceptismo. Então, nesse poema aqui, volto a perguntar, nesse poema de Gregório de Matos, o que a gente encontra de vertente, assim, que tem... É claro que a gente encontra o conceptismo e o cultismo, mas aqui no poema de Gregório está muito enfatizado uma dessas vertentes. Qual seria, galera? Alguém pode me dizer? Ocultismo. Não entendi. Ocultismo. O ocultismo? O cultismo? Isso. Sim, o cultismo era caracterizado por essa linguagem rebuscada. Mas veja bem, isso aí não era só Gregório de Matos que fazia. Isso era uma vertente de todos os poetas e escritores da época. Agora, você percebe aqui, além né, o cultismo, isso está muito presente. Esse jogo de palavras, isso está muito presente. Mas quando Gregório de Matos, galera, ele faz esse jogo também de ideias, ele brinca com a essência do homem, ele brinca com a fé desse homem. Pense vocês que quando vocês estudaram essa escola literária, vocês perceberam que, por exemplo, o conceptismo era uma busca também por respostas, reflexões. O homem ele buscava respostas, mas ele só encontrava resposta onde? Na igreja, né? Na Bíblia. Então, é uma busca pela própria essência, pela própria vida, né? Ele queria entender qual o lugar dele naquele meio, né? Entre Deus, no universo, qual era o lugar dele, né? O homem, né? Desse homem. Então, Gregório de Matos trabalhava o cultismo? Sim, mas isso não era uma vertente unicamente de Gregório de Matos. Isso aí era uma vertente da própria escola literária, que buscava uma linguagem mais complexa, mais rebuscada, né? Isso era comum. Todos os poetas e escritores da época trabalhavam com o cultismo, né? Que é essa linguagem mais formal, é o preciosismo, né? Quando a gente fala de preciosismo, é detalhar, tornar precioso o vocabulário, né? Mostrar que o vocabulário, o vocábulo, era importante. Por isso que naquela época, galera, existia muita... A figura de linguagem, né? O estilo figura de linguagem, era uma forma assim exagerada, né? Porque eles lançavam mão das figuras de linguagem para conseguir o que eles queriam, que era atingir esse homem. Mas era atingir de uma maneira saudável? Sim, era para mostrar, talvez, a esse homem que não existia somente os dogmas da igreja. Existia também o seu próprio passo, o seu próprio raciocínio, né? Logo em seguida você vem com o iluminismo, né, de Descartes. O que Descartes disse? Penso, logo existo. Então, quando o homem começou a perceber que naquele meio ele podia pensar por si próprio, né, e agir de acordo, né, com as suas próprias decisões, aí ele começou a ver que a igreja já não era assim, tão importante assim. Ele continuou sendo um homem de muita fé?
Sim, continuou sendo um homem de muita fé, mas ele começou a perceber que ele também podia ter iniciativa. Ele podia tomar os seus próprios... Ele era dono dos seus próprios, das suas próprias decisões. Então, Gregório de Matos, galera, trabalhava para mostrar de forma irônica, para mostrar para esse homem que a igreja não precisava ser determinante de tudo. E ele trabalhava com jogo de ideias. E ele brincava com isso o tempo inteiro. Olha, voltando lá, olha como é que ele faz. Olha a brincadeira que ele faz aqui, né, a ironia, né? Eu falo brincadeira no sentido mais irônico de ser. Quando ele diz, olha, mau ofício é mentir, mas proveitoso. Percebe? Primeiro ele critica, realmente ele faz uma crítica, né, à mentira, mas depois ele diz, ó, ele se opõe a isso, quando ele diz, mas proveitoso. Ou seja, tem um lado bom aí de mentir, né? Depois ele diz, olha, tanta mentira, tanta utilidade. Então ele mostra aqui, de maneira muito satírica, que mentir também tem sua utilidade. E ele brinca mais, ele faz, traz consigo mentir nesta cidade, gente, passando um carro aqui de ovo na minha rua. É a segunda vez que isso acontece. Então ele diz assim, olha, traz consigo mentir nesta cidade, como diz o mais triste mentiroso. Já na segunda estrofe ele diz, eu, como ignorante e um baboso, me pus a verdadeiro por vaidade. Todo o meu cabedal, né, todo o conhecimento dele, meti em verdade. E saí do negócio o quê? Prejudicado, perdidoso. Então, ele está mostrando aqui, gente, para o homem, né, o homem barroco, que, na verdade, ele vivia uma mentira, vivia sofrendo, né, o conflito por que passava esse homem era muito grande, porque o tempo todo ele estava pedindo o perdão de Deus. O homem barroco, ele o tempo todo pedia o perdão de Deus, em oração, né? Ele se punia, era uma autopunição o tempo inteiro, um autoflagelo, mostrando que esse homem pecava, mas ele queria o perdão de Deus, de qualquer maneira. E Gregório se aproveitava disso, né? Então ele dizia que mentir era ruim, era um mau ofício, sim, mas era proveitoso. Tinha um lado bom. Olha isso. Imagina você que a igreja ensinava que a mentira era um pecado, né? Mas Gregório de Matos já traz uma outra noção, que mentira era ruim, mas tinha o seu lado bom, tinha o seu lado útil. E aqui na terceira estrofe, olha novamente a brincadeira que ele faz. Perdi o principal, que eram verdades. Perdi os interesses de estimar-me, perdi-me a mim em tanta solidão. Aqui ele já começa a mostrar para o homem as consequências de ser tão verdadeiro, né? De trabalhar tanto para ter a estima da igreja, para ter a aprovação de Deus. Então, por isso que ele era conhecido como a boca do inferno, né, gente? Porque ele falava e ele não tinha papas na língua, ele falava mesmo, né? Quem gostar, gostou, não gostou, e aí é isso aí. E já na última estrofe ele disse, olha, deram os meus amigos em deixar-me, cobrei ódios e inimizades, eu me meto a mentir e a aproveitar-me. Então, quando ele fala cobrei ódio, né, é porque ele recebeu em troca desses amigos ódios e inimizades, né? Ele cultivou ódio e inimizade. Então, gente, ele continuou mentindo e se aproveitando disso. Bom, já que eu cultivei tanto ódio e inimizade, eu vou continuar mentindo e me aproveitando disso. Então, gente, nessa primeira questão aqui, a gente não saiu da primeira questão ainda, né? Mas é exatamente por isso,
Porque o cultismo, galera, era uma linguagem, era uma forma de escrita comum a essa época. Né? Ele era o preciosismo, eles davam ênfase a uma escrita mais formal. Isso era uma vertente comum a todos os poetas e escritores da época. Agora, o conceptismo, bom, esse aí, Gregório de Matos sabia fazer como ninguém, que é esse jogo de ideias, de conceitos, né? De mostrar para o homem, de forma irônica, né? Em sua letra, em sua escrita, nos seus versos, o quão esse homem estava fechado, né? Com a mente fechada, com a mente muito voltada para as coisas de Deus, mas esquecendo de si próprio. Então, quando vocês falaram o cultismo, bom, foi a primeira coisa que veio à mente mesmo. E é a primeira coisa que vem à mente. Mas se você conhece a escola literária barroca, sabe que o cultismo é uma linguagem formal comum na época. Comum para a época, né? É o jogo de palavras. Por isso que vou repetindo, por isso que as figuras de linguagem, outras formas de escrita que priorizavam a forma, né, para ficar um poema bonito, chamativo, né, que causasse emoção e comoção, o cultismo era algo muito comum, era lugar comum, ok? Então, aqui, voltando a perguntar, o poema de Gregório de Matos, exemplo da estética barroca, insere-se em uma dessas vertentes. Identifique-a e justifique sua resposta. Então, se vocês voltaram a ler o poema, né, com outros olhos, né, encarando de outra maneira, com essa ironia toda, mostrando ao homem o quanto ele estava vendado, né? Existia ali, gente, uma cortina de fumaça, né? A cortina de fumaça eram os dogmas da igreja. E o homem não via mais nada. Ele não pensava por si próprio. É como hoje, né? É como você pode encarar a fé como sendo algo além da normalidade, como um fanatismo. Então, você não enxerga, muitas vezes, algo que esteja ali te fazendo mal, mas você acha que aquilo ali, se está de acordo com as leis de Deus, com as leis da igreja, né? Porque naquela época a igreja era maioral. Então tá tudo bem, então eu estou no caminho certo. Esse era o pensamento do homem, né? Do homem barroco. Então, gente, quem respondeu aí? O cultismo? Não. É o conceptismo. Esse jogo de ideias, esse jogo de raciocínio para mostrar ao homem o quanto ele era bitolado, o quanto ele era fechado, o quanto a igreja mantinha uma venda nos olhos desse homem, né? Uma venda invisível nos olhos desse homem. Então, como eu falei anteriormente, funcionava como uma cortina de fumaça, para que esse homem não enxergasse as coisas como ela era. Eu me lembro, eu não sei se todos vocês estavam aqui, eu acho que não, muitos de vocês, né, como a Maria Rosária, tantos outros aqui, não assistiram a essa aula minha que eu mencionei, a questão eu falei com vocês sobre... O que foi, gente, que eu falei com vocês? Sim, eu falei com vocês sobre a questão da igreja... determinar tudo na visão do homem. Então, toda a escrita daquela época, se vocês leram, e nós trabalhamos isso aqui, nós lemos O Crime do Padre Amaro. Eu não sei se alguns de vocês estavam presentes a essa aula, mas quando nós falamos, né, de Amaro, ele era um jovem, né, padre, que foi para Leiria, foi para uma cidade, né, porque na ausência de um padre de uma determinada igreja, fez-se necessário
que trouxesse um padre de fora, né, para trabalhar ali, para ficar ali cuidando dos fiéis local. Então, o que o Amaro fez? Ele chegou, né, para ser o padre daquela igrejinha de Leiria, mas ele se apaixonou por Amélia. E nessa paixão, quanta coisa errada que ele fez, né? Ele mantinha relações sexuais com Amélia. A Amélia engravidou. Ele, com medo de perder o cargo dele, né? Porque ele visava ao cargo de bispo. Então, o que ele fez? Contratou uma mulher, né, da localidade, que era conhecida como uma mulher que fazia com que os bebês conhecessem, que eram anjos, conhecessem Deus, né, chegassem aos braços de Deus. Ou seja, ela matava, né? Ela praticava o aborto. E aí ele contrata essa mulher faz o aborto, né, faz o parto prematuro em Amélia. Amélia perde, claro, Amélia ela tira esse bebê e leva esse bebê para um local para matar, né? E, gente, isso tudo se passou, tudo isso na calada. A igreja não chegou à igreja esse assunto. Morreu ali mesmo. O livro, eu não gosto de dar spoiler, mas o livro termina, tudo bem, está tudo bem, ele continua sendo o Padre Amaro, ele continua sendo, cuidando dos seus fiéis, né, entre aspas, e está tudo bem. E não sofre nenhum tipo de sanção. Então, quando a gente fala, Gregório de Matos, ele simplesmente não calava diante de tanta coisa errada, tanta sujeira por baixo desse tapete, né? Por isso que quando a gente fala que ele era a boca do inferno, é porque ele falava mesmo. Nos seus poemas, ele mostrava a traição, né, dos homens por suas esposas, ele mostrava a corrupção dentro da igreja, ele mostrava, entre tantas heresias, tantas transgressões, ele não se calava. Ele era debochado, ele era irônico. E ele fazia isso muito bem trabalhando o cultismo, né, que é essa linguagem formal, esse excesso de figuras de linguagem, de hipérbato e tantos outros jogos de palavras, ok? Então aqui, galera, é o conceptismo, ok? Alguém me ensinou aqui a utilizar essa parada aqui? E aí, olha, vocês vão colocar aqui, ó, que é o conceptismo. Opa! Conceptismo, né, que é essa brincadeira aí com a essência do homem, né, mostrando aí que esse homem não tinha essência, ele era fechado a qualquer possibilidade de pensar por si próprio. Então, essa busca pelo conhecimento, pela essência, pela sua própria essência, não acontecia. E era o que Gregório de Matos mostrava aí para a galera. Então, vocês podem colocar aí, gente, olha, é o conceptismo, né? E ele apresenta esse jogo entre conceitos de mentira e verdade, ele apresenta por meio de um raciocínio lógico. E ele mostra também, gente, as consequências em ser verdadeiro. Né? Quando ele mostrou que o eu lírico ali, quando ele falava a verdade, ele não era feliz. Mas quando ele passou a mentir, ele percebeu uma certa utilidade em suas mentiras. Né? Então, segundo ele, o homem ele vivia dentro da verdade, praticando coisas erradas, né? Transgredindo as leis de Deus, mas depois o que ele fazia? Jogava os seus joelhos no chão e pedia perdão a Deus. Então, aqui vocês podem colocar como resposta o conceptismo. Então,
Podem colocar aqui embaixo também, olha, vou colocar aqui. Como é que você identifique-a e justifique a sua resposta? Né? Então, a vertente a gente já colocou, é o conceptismo. E como é que você vai agora identificar essa vertente e justificar a sua resposta? Aí sim, você pode colocar que o poeta apresenta um jogo de ideias. Opa, ideias, né? Conceitos, conceituando, melhor dizendo, conceituando mentira e verdade. Então, ele faz um jogo aí, né, com essas palavras entre mentira e verdade, e mostrando que nem sempre a verdade é a melhor maneira, né, é a melhor escolha. E aí pode continuar dizendo assim, ó, mostrando as consequências. Peraí, gente. As consequências desta escolha. Né? Se ele optou pela verdade, ele vai ter consequências. Se ele optou pela mentira, Gregório de Matos mostrou aí o lado útil dessa escolha. Ok, pessoal? Ih, gente, escrevi jogo aqui completamente errado, né? Olha aqui como é que eu escrevi jogo. Peraí, deixa eu consertar aqui. Jogo. Percebeu? Você vê que é uma resposta simples, mas, porém, completa. Completamente. Olha, qual é a vertente? O conceptismo. Identifique, né, essa vertente e justifique a sua resposta. Então, o poeta apresenta um jogo de ideias, conceituando mentira e verdade, né, essas duas vertentes aí, essa dicotomia entre mentira e verdade, e mostrando as consequências da escolha do homem, dessa escolha do homem. Né? Se ele optou pela mentira, talvez ele encontre alguma utilidade. Se ele optou pela verdade, ele mostrou ali o quão esse homem perdeu, né? O quanto isso foi prejudicial, o quanto ele perdeu amigos e fez inimigos, né? Beleza, pessoal? Deu para entender um pouquinho essa primeira questão aqui? Deixa eu falar um pouquinho com vocês. Deu para entender um pouquinho? Oi, Beatriz. Pode falar, Beatriz. Opa! O poema Gregório de Matos é caracterizado pelo conceptismo, ou seja, um jogo de ideias. Ok. Deixa eu ver o que mais. Tem mais algumas. Isso, então, a Tamires, todos vocês falaram o cultismo, né? Pois é, mas o cultismo, como eu falei para vocês, o cultismo era uma escrita já muito da época, né? Eles tinham essa preocupação de escrever de maneira muito formal, né? Se preocupando muito com a forma, né? E não com o conteúdo. Agora, Gregório fazia isso lindamente, ele se preocupava com a forma, né, que é o cultismo, mas ele também se preocupava com o conteúdo, que era, de maneira muito irônica, chegar a esse homem, né, barroco. Eu lembro, professor, inclusive, eu li esse livro, o Crime do Padre Amaro? Pois é, muito bom, né, Júlia? Muito, muito bom. Nunca li, mas tenho vontade. Paloma, por favor, faça isso. É claro que no momento, né, se você for buscar aí, você vai ter que organizar a sua leitura. Mas é muito bom, muito bom. Sim, sim, Júlia, é uma leitura difícil, mas muito necessária, por assim dizer. E aí a Paloma disse, isso aí, Paloma, o poema de Gregório de Matos é caracterizado pelo conceptismo, ou seja, um jogo de ideias que se contradiz em uma mesma frase, que é o paradoxo. Sim, ele é paradoxal o tempo inteiro, né?
Ele brinca com essas antíteses, e ele faz um jogo de ideias com palavras antitéticas, ou seja, verdade, mentira, né? São palavras opostas, que a gente chamaria, numa figura de linguagem, de antítese. Mas o que Gregório de Matos faz, galera? Ele faz exatamente os dois. Ele brinca com as palavras, né, com o antônimo das palavras, e também faz o jogo de ideias, né? Ele brinca com as ideias, né? O conflito ideológico aqui, né, paradoxal do homem. É possível ver um exemplo desse conceito, uma vez que há um contraste de ideias na afirmação. Perfeito. Isso aí, Paloma. E aí depois a Paloma diz, o crime do Padre Amaro é da escola realista? Sim, o crime do Padre Amaro, ele vai para a escola, ele é realista, mas ele vai contando essa época barroca. Isso aí, Paloma. Ele vai contando essa época barroca, o homem, ele vai mostrando como era o homem barroco, como esse homem escondia tanta transgressão, né? E ele descreve exatamente o conflito do homem barroco, né? Que era aquele homem que cometia pecados o tempo inteiro, né? Ele era um pecador, mas ele pedia perdão a Deus. Então ele achava que estava tudo bem. Dali a pouco ele pecava novamente, jogava seus joelhos ao chão e pedia o perdão de Deus. Então ele vivia nesse conflito. Que vida difícil essa, né? Mas ele não deixava de pecar, não, tá? O homem ele estava sempre errando, sempre errando. E Gregório ele apontava os pecados mais condenados pela igreja, né? Que é a traição, né? A fornicação. Então, ele mostrava isso aí às claras. Beleza, a Suelen está participando. Bom, vamos lá, gente. Então, passando aqui para outra questão. Como é que faz para voltar aqui? Espera aí, galera. Espera aí que eu vou voltar aqui para... Bom, e aí na segunda questão, a gente vai passar agora para a questão 2. Diz assim, vamos lá. A primeira estrofe do poema apresenta inversões da ordem direta das orações. Ok, é o que a gente chama de hipérbato, né? Esse recurso expressivo chamado hipérbato é frequente na estética barroca, né? Cultismo. Reescreva os versos 2 e 3 da primeira estrofe, na ordem direta, desfazendo essa inversão. Em seguida, explica o efeito do hipérbato para a camada sonora desta estrofe. Então, vamos lá. Voltando lá ao texto, ao poema, desculpa. Lá na primeira estrofe, né, que ele fala? É a primeira? A primeira estrofe, isso. Versos 2 e 3. Então, voltando lá. Primeira estrofe, verso 2. Tanta mentira, tanta utilidade. Traz consigo mentir nesta cidade. Então, se a gente for colocar esses dois versos aqui na ordem direta, né, sem utilização desse estilo, né, de linguagem, que é o hipérbato, como é que ficaria? E aí, galera? Ó, tanta mentira, tanta... já esqueci, ó, que maravilha. Vamos lá. Tanta mentira, tanta utilidade, traz consigo o mentir nesta cidade. Se a gente for transcrever isso aqui de maneira a retirar essa inversão, né, que era muito comum à época, como é que a gente pode fazer? Tanta mentira, tanta utilidade, traz consigo tanta...
Esqueci. E aí, como é que a gente consegue fazer essa transcrição aqui na ordem direta, retirando essa inversão? A gente pode dizer assim, olha, gente, que o mentir, presta atenção, como é que eu vou retirar essa inversão? Para dar ênfase, para dar musicalidade, porque, gente, o que vocês têm que pensar é o seguinte, por que naquela época existia muito a figura de linguagem hipérbato, né, que é essa inversão, né, de substantivo e adjetivo, né? Primeiro você tem a utilização do adjetivo para depois o substantivo, e não na ordem direta, que seria o ideal, substantivo e adjetivo, como exemplo, né? Por que então? Porque a ideia era comover, era chegar a trazer o homem à comoção e à emoção. Então, atingir o coração desse homem, atingir esse homem da maneira mais direta possível, né? com essa linguagem que cria uma musicalidade. Porque o hipérbato, gente, a inversão, é exatamente para isso, para criar ritmo, para criar sonoridade, para criar musicalidade, né? Para criar ali uma cadência, por assim dizer, né? Nos versos. Então, quando você lê, você observa ali um ritmo sonoro, gostoso, né? de ouvir. E isso é que traz o quê? A comoção ou a emoção, deixa aflorar a emoção do homem, né? E é isso que ele queria atingir, a emoção do homem. Então, se você disser assim, o mentir traz consigo tanta mentira, tanta utilidade nesta cidade. O mentir nesta cidade, né? Poderia também colocar dessa maneira, traz consigo tanta mentira, tanta utilidade. Olha aí, você está colocando na ordem direta, né? Já não está mais colocando, como ele colocou aqui, né? Tanta mentira, tanta utilidade. Você está dizendo que o mentir traz, sujeito, verbo, complemento. O mentir consigo tanta mentira, tanta utilidade nesta cidade. Ou você pode colocar dessa maneira: o mentir nesta cidade traz consigo tanta mentira, tanta utilidade. Então, você está retirando aí a ordem, né, a inversão da ordem e mostrando aí uma ordem direta. O que eu sempre expliquei para vocês sobre a ordem direta? É sujeito, verbo e complemento. Então, não fuja a isso. Busca lá o sujeito, busca o verbo, busca o complemento. Isso vai estar trazendo a sua oração para a ordem direta. Consequentemente, a ordem direta dessas palavras, né, tanta mentira, tanta utilidade, eu vou trocar. Eu vou colocar um sujeito, eu vou colocar um verbo, que é o traz, né? Tanto é que ele omite o verbo traz, né? E aí você vai colocar isso na ordem direta. Então, ficaria o mentir, é uma das possibilidades, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Fica assim, o mentir traz, olha aí, o que traz tanta utilidade? O mentir. Então, o mentir traz tanta utilidade. Essa é uma das possibilidades. Vou tirar isso aqui. Essa é uma das possibilidades. E aí você tanta utilidade nesta cidade. Você pode colocar, nesta cidade. Vê se não está na ordem, gente. E uma outra maneira, né, uma outra possibilidade que você pode ter aí, né, já que, vamos supor, poxa,
Não entendeu que isso aqui ficaria dessa maneira, na ordem direta. O mentir traz tanta utilidade nesta cidade. Isso aqui, gente, está na ordem completa. Não há hipérbato e também não há inversão da própria oração. Eu coloquei na ordem direta. O sujeito, o verbo e complemento. O que traz tanta utilidade nesta cidade? O mentir. Então, o sujeito está aí. Depois, verbo. Qual é o verbo aqui? Traz. E depois você tem um complemento. O mentir traz o quê? Tanta utilidade nesta cidade. Olha aí que bacana. Então, aqui, ó, existe essa possibilidade, ou existe também você também mostrar assim, olha, o mentir, vírgula, nesta cidade. Então, houve aí um deslocamento, mas não vai mudar em nada o sentido da oração. Tanta utilidade. Não vai mudar em nada. Em nada. Você só inverteu aí, né? Você só colocou aí o adjunto adverbial de lugar no antecipado, você colocou no meio, né? Então, há necessidade aí da presença da vírgula. Então, gente, olha, como que eu posso colocar isso na ordem direta, né? Retirando o hipérbato e colocando e outras palavras que ele também omitiu, né? É dessa maneira. E aí a pergunta que ele diz assim, olha, explique o efeito do hipérbato para a camada sonora dessa estrofe, né? Ou seja, aquela que você leu lá em cima, não essa a que você transformou, tá? Bem, o efeito, gente, qual é o efeito da inversão dentro de qualquer poema ou qualquer música, né? Poema, música, qual é o efeito que ele traz? O que eu falei anteriormente para vocês. É a sonoridade, é a musicalidade, é o ritmo sonoro. Porque, na verdade, não é só hipérbato, não, tá, gente? A maior parte das figuras de linguagem tem esse intuito, né? Trazer sonoridade ao poema ou à música, né? Trazer ritmo, trazer musicalidade, cadência. Ok, gente? Então, deu para entender? Aí aqui, olha, você pode explicar o efeito do hipérbato para a camada sonora desta estrofe, dizendo o seguinte, ó, o hipérbato, ou a inversão, tanto faz, traz ritmo, ritmo, rima, sonoridade ao poema. Só isso. Pronto, você já respondeu as duas perguntas, né? Reescreveu os versos 2 e 3, lá da primeira estrofe, na ordem direta, então você desfez aí a inversão, e, em seguida, explicou o efeito do hipérbato para a camada sonora. Qual é o efeito? É o ritmo, é a rima, é a sonoridade que se dá ao poema. Galera, deu para entender aí a questão 2? Um pouquinho? Eu sei que a pergunta, às vezes, parece muito confusa, mas não é, gente. É simples, é só você parar e analisar o que ele está pedindo, o que o enunciado pede ali para você, e aí você começa a destrinchar isso. Não fiz a pergunta correta para o verbo. Pois é, Giovana. O sujeito é o mentir. Exatamente, Luísa. É que o foco é o mentir. Exato. Toda vez que eu faço essa mudança, né, e trago para a ordem direta, você vai ter que exige de você uma mudança, mas que não comprometa o sentido da expressão, né, ou da oração, tá? Depois você consegue enviar o arquivo com as respostas. Então, pois é, Giovana, eu ainda não aprendi a fazer isso. Na outra aula, um aluno me pediu também para eu já enviar com as respostas.
Eu vou tentar fazer isso, vou aproveitar até que meu filho está aqui, e ele sabe fazer isso como ninguém. Eu apanho pra caramba, eu às vezes até consigo, mas eu apanho, vou dizer para você que eu apanho, tá? Mas eu vou fazer isso sim, tá? Galera, vamos continuar? Vamos continuar aí, né? 4h53, temos mais aí mais ou menos uma meia hora. Vamos pular para a questão 3, então? Bem, na questão 3, a gente tem o seguinte, presta atenção, vou colocar lá. Questão 3. Opa, aí vem um outro texto, e grande por sinal. Então, a escola barroca ficou um pouquinho de lado, e aí a gente vai partir agora para um outro texto, e vamos ver o que ele vai exigir dos nossos conhecimentos aqui. O discurso. Natividade é que não teve distrações de espécie alguma. Toda ela estava nos filhos, e agora, especialmente na carta e no discurso. Começou por não dar resposta às efusões políticas de Paulo. Foi um dos conselhos do conselheiro. Quando o filho tornou pelas férias, tinha esquecido a carta que escrevera. O discurso é que ele não esqueceu. Mas quem é que esquece os discursos que faz? Se são bons, a memória os grava em bronze. Se ruins, deixam tal ou qual amargor que dura muito. O melhor dos remédios, no segundo caso, é supô-los excelentes. E, se a razão não aceita esta imaginação, consultar pessoas que a aceitem e crer nelas. A opinião é um velho óleo incorruptível. Paulo tinha talento. O discurso naquele dia podia pecar aqui ou ali por alguma ênfase e uma ou outra ideia vulgar e exausta. Tinha talento, Paulo. Em suma, o discurso era bom. Santos achou excelente, leu aos amigos e resolveu transcrevê-lo nos jornais. Natividade não se opôs, mas entendia que algumas palavras deviam ser cortadas. Cortadas por quê? Perguntou Santos e ficou esperando a resposta. Pois você não vê, Agostinho? Estas palavras têm sentido republicano, explicou ela, relendo a frase que a afligira. Santos ouvia-as ler, leu-as para si e não deixou de lhe achar razão. Entretanto, não havia de as suprimir, pois não se transcreve o discurso. Ah, isso não. O discurso é magnífico e não há de morrer em São Paulo. É preciso que a corte o leia e as províncias também. E até não se me daria a fazê-lo traduzir em francês. Em francês, pode ser que fique ainda melhor. Mas, Agostinho, isso pode fazer mal à carreira do rapaz. O imperador pode ser que não goste. Pedro, que assistia desde alguns instantes ao debate, interveio docemente para dizer que os receios da mãe não tinham base. Era bom pôr a frase toda. E, a rigor, não diferia muito do que os liberais diziam em 1848. Um monarquista liberal pode muito bem assinar esse trecho, concluiu ele depois de reler as palavras do irmão. Justamente, assentiu o pai. Natividade, que em tudo via a inimizade dos gêmeos, suspeitou que o intuito de Pedro fosse justamente comprometer Paulo. Olhou para ele a ver se lhe descobria essa intenção torcida, mas a cara do filho tinha então o aspecto do entusiasmo. Pedro lia trechos do discurso, acentuando as belezas, repetindo as frases mais novas, cantando as mais redondas, revolvendo-as na boca, tudo com tão boa sombra que a mãe perdeu a suspeita, e a impressão do discurso foi resolvida. Também se tirou uma edição em folheto, e o pai mandou encadernar ricamente 7 exemplares, que levou aos ministros, e um ainda mais rico para a regente. Bem, Machado de Assis, Esaú e Jacó. E aí tem aqui esse vocábulozinho, né? Efusão.
que é a manifestação expansiva, né, de você ser efusivo, é você deixar transparecer aí seus sentimentos, né? Exagerar. E assentir é a mesma coisa que concordar. Bem, vamos lá. A pergunta 3 diz assim, então já pulamos lá do Barroco, né? Poeta Gregório de Matos, para Machado de Assis. Romantismo, realismo, essa escola literária aí, tá? Por quê? Machado de Assis, ele é romancista e depois faz a transição para o realismo. Então, ele bebe dessas duas fontes, tá, galera? Do romance e da época romântica, né? Essa fase da escola literária romântica, e também do realismo. O romance Esaú e Jacó, de Machado de Assis, retrata a inimizade dos gêmeos Pedro e Paulo, um monarquista e outro republicano, respectivamente. Então, já deu para perceber, né? Pedro é monarquista e Paulo é republicano. No fragmento lido, após tomar conhecimento do discurso escrito por Paulo, sua mãe, Natividade, manifesta sua preocupação. E aí você tem que transcrever do texto duas falas da mãe, né, dos gêmeos, Natividade, que vão expressar essa preocupação, né, suas preocupações. Indique também o argumento usado por Pedro e veiculado pelo narrador para que o discurso seja publicado. Ou seja, ele não vê mal algum em ser publicado. Então, qual foi o argumento que ele utilizou para dizer para a mãe, né, dos gêmeos, que não havia mal algum em ser publicado, né? Então, qual foi essa parte aí, né? Esse trecho que comprova. Então, vamos lá. Primeira coisa, transcreva do texto duas falas de Natividade que vão expressar suas preocupações com esse discurso, né? Mais republicano, por assim dizer. Então, vamos lá. Voltando lá ao texto. Quando ela fala para Agostinho, assim, né? Vamos ver lá. Olha, se a gente está falando da preocupação de Natividade, então mostra aí que ela entrou nesse discurso aí, nesse texto, nessa narrativa, e fez um discurso direto. Correto, gente? Para ela deixar claro a sua preocupação com esse discurso do filho republicano, isso significa que ela trouxe um discurso direto. Do contrário, como é que ela ia expressar a preocupação, né, com o discurso feito pelo filho, né? Então, inicialmente, ela pensou até que era uma provocação, né, de um filho, dos gêmeos, né, de um filho para o outro, porque, na verdade, eles eram inimigos nesse sentido, um era monarquista, o outro era republicano, então eles tinham essa inimizade aí. E a mãe presenciava tudo isso, né? E talvez esse discurso fosse comprometer Paulo, né? O discurso de Pedro fosse exatamente para isso, para comprometer Paulo e deixar ele aí em maus lençóis. Então, se ela mencionou, olha como é que você tem que raciocinar, galera, como é que vocês têm que raciocinar. Se ela mencionou a preocupação, significa que ela entrou nessa narrativa para demonstrar essa preocupação. Se ela entrou nessa narrativa, qual foi o discurso que ela fez? Foi um discurso direto, né? Se foi um discurso direto, significa que ela, então, houve um diálogo aqui. Houve um diálogo de Natividade, né? Então, quando diz ali, olha, Natividade não se opôs, mas entendia que algumas palavras deviam ser cortadas. Aí o marido diz, olha, cortadas por quê? Perguntou o Santos e ficou esperando a resposta. Pois você não vê, Agostinho? Essas palavras têm sentido republicano. Então, essa era uma das preocupações da mãe. Essa é a frase, gente. Simples, né? Aqui, ó. Essa frase aqui, ó. Pois você não vê, Agostinho, estas palavras têm sentido republicano. E aí, Agostinho rebateu, dizendo assim, olha,
pois não se transcreve o discurso. E aí ela diz, isso não, o discurso é magnífico, não há de morrer no São Paulo, nananã, e tal. Em francês pode ser que fique bom. Aí, novamente, ela fala, olha, mas Agostinho, isso pode fazer mal à carreira do rapaz. O imperador pode ser que não goste. Então, nesses dois diálogos aqui, a mãe mostra, né, revela a preocupação com o discurso do filho, porque ele podia sofrer algum tipo de consequência, né, por parte da corte, né, do imperador. Então, nada mais comum do que você responder dessa maneira. Então, deixa eu colocar aqui, voltar aqui embaixo para tentar responder. Então, gente, é a fala da mãe mostrando a preocupação. Simples, né? Então, vamos lá. Como é que a gente vai transcrever? Abre aspas e coloca lá do jeitinho que ela colocou. Pois, não, travessão, né? Tem um travessão aqui. E aí ela diz, pois você não vê, vírgula, Agostinho. Foi assim mesmo que ela falou, né? E aí, ponto de interrogação. Depois ela diz, não tem um ponto de interrogação ainda não. Estas palavras têm sentido, republicano. Então, olha o medo dela aí, né? E fecha aspas. Esse aqui é uma das falas, uma das preocupações, né? E aqui o enunciado está pedindo duas falas de natividade que vão expressar essa preocupação. A outra é quando ela diz, mas Agostinho, isto pode comprometer, né, fazer mal, que ela falou, né? Fazer mal à carreira do garoto, né? Uma coisa assim. A carreira do rapaz. Olha aí, a carreira do rapaz. Ponto e vírgula. O imperador pode não gostar disso. Fecha aspas. É mais ou menos isso que ele escreve, o narrador escreve ali, né? Que é a fala da mãe. Bem, e aí, está pedindo depois, indique também o argumento usado. Pode ser que não goste. Eu coloquei mais ou menos assim porque não voltei. E aí o Pedro, que assistia desde alguns instantes ao debate, interveio docemente para dizer que os receios da mãe tinham base. Era bom pôr a frase toda e, a rigor, não diferia muito do que os liberais diziam em 1848. Esse é o argumento de Pedro, tá? Então é só você transcrever lá. Vamos lá, transcrever. Professora, a senhora pode repetir porque travou aqui. Acho que para todo mundo. Aí não escutamos. A chamada travou para todo mundo. A gente não escutou o que a senhora disse. Ai, gente, desculpa. Onde é que travou? Mais ou menos onde que eu parei, que vocês não conseguiram mais ouvir? Na segunda pergunta mesmo. Ah, tá. Na segunda pergunta, né? E aí, ó, a segunda pergunta, vou voltar lá na pergunta para a gente voltar lá para a gente responder direitinho.
Então, a gente já transcreveu as duas falas da mãe, né, da Natividade, que vai expressar as preocupações dela com respeito ao discurso do filho, né? Então, ela diz, pois você não vê, Agostinho, estas palavras têm sentido republicano. E aí, depois, novamente, esqueci do travessão aqui, ó, perdãozinho. Deixa eu colocar o travessão aqui. Ih, acho que agora eu não consigo mais. Ah, tá. Depois ela diz, não consigo. Depois eu coloco. Depois ela diz, né? Mas, Agostinho, isso pode fazer mal à carreira do rapaz, o imperador pode ser que não goste disso, tal. Mais ou menos assim, eu não coloquei exatamente como está lá, porque senão eu tinha que ficar voltando toda hora. E aí, na terceira pergunta, a segunda pergunta do texto é o seguinte, o argumento utilizado por Pedro e veiculado pelo narrador para que o discurso seja publicado é o que você vai transcrever. Então, vamos ver o que o irmão mencionou sobre isso. Qual foi o argumento que ele utilizou? E aí, depois da fala dessa mãe, né, a segunda fala, que está aqui, ó, mas, Agostinho, isso pode fazer mal à carreira do rapaz. O imperador pode ser que não goste disso, uma coisa assim. Pedro, que assistia desde alguns instantes ao debate, interveio docemente para dizer que os receios da mãe não tinham base, não tinham fundamento. Era bom pôr a frase toda, e, a rigor, não diferia muito do que os liberais diziam em 1848. Então, isso que ele disse aqui, gente, foi o argumento que ele utilizou para mostrar para a mãe que o discurso valia a pena, né? Valia ser publicado, sim. Né? Por quê? Porque o discurso dele ali não era diferente em nada do discurso feito pelos liberais em 1848. Então, essa é o argumento maior que ele utiliza, né? Depois ele ainda diz, ó, um monarquista liberal pode muito bem assinar esse trecho, concluiu ele depois de reler as palavras do irmão. Mas o argumento que ele utilizou foi que o texto, né, não era diferente do texto dos discursos dos liberais lá de 1848. Esse foi o argumento que ele utilizou para publicar, sim, para concordar que o texto, o discurso do irmão, deveria ser publicado, sim. Percebe? Esse é o argumento. Depois que ele continuou dizendo, um monarquista liberal pode muito bem assinar esse trecho. Mas aí ele concluiu, né? Concluiu ele depois de reler as palavras do irmão. Então, aqui, olha, a resposta que você vai dar é essa aqui, que o discurso, cadê? Onde é que está? Aqui. Que o discurso, pode colocar assim, ó. O discurso não era diferente do discurso feito dos discursos feitos pelos liberais em 1848. Ele mostrou ali um argumento fortíssimo, né? Ele rebateu ao que a mãe disse, mostrando que o discurso não era diferente, em nada, não deixava a desejar em nada dos discursos feitos pelos liberais lá de 1848, e que podia publicar sim. Depois que ele concluiu, né, de que alguém poderia assinar o trecho, né? Um monarquista liberal poderia muito bem assinar esse trecho. Beleza, gente? Deu para entender a questão 3 aí, tranquilamente? Super fácil, né? Você vê que você nem trabalhou, isso aqui é mais interpretação e transcrição do que propriamente língua portuguesa, né? Você vê que você não mexeu, você não teve esse trabalho, né, de fazer, de mexer com a oração, com o verbo, né, com a inversão, nada disso. Isso a gente só fez na questão 2. Bem, vamos lá. Partindo aí para a questão 4, perdão.
A questão 4 diz assim: o melhor dos remédios, no segundo caso, é supô-los excelentes. E, se a razão não aceita esta imaginação, consultar pessoas que aceitem e crer nelas. Bem, a conjunção sublinhada e, né, tá aqui, ó, sublinhadinha, e, estabelece paralelismo sintático entre duas orações. Então, vocês têm que identificar que paralelismo é esse que tem nessas duas orações. E depois reescrever o trecho acima, substituindo a conjunção e por outra conjunção coordenada, né? Mantendo o mesmo sentido e a mesma estrutura do período original. Então, vocês vão reescrever, substituindo essa conjunção coordenada, aditiva, né? Que é o e, por uma outra coordenada também. Não necessariamente aditiva, não sei. Mantendo, porque precisa manter o mesmo sentido, tá? Não pode modificar o sentido do período. E a mesma estrutura do período original. Primeira coisa que eu pergunto a vocês, e aí eu vou voltar aqui para vocês, vou colocar aqui nas mensagens, perguntando aí. Isso, Camila, essa prova é de 2017. Bem, galera, está perguntando o seguinte, o que é, estabelece o E aí, né, a conjunção E estabelece paralelismo sintático entre duas orações. Alguém poderia me dizer o que é paralelismo sintático? Alguém sabe? Quem pode fazer aí dar um conceitozinho, conceituar mais ou menos? Faz uma conexão entre as orações? Olha, conexão sim, mas que tipo de conexão é essa? Porque quando a gente fala de paralelismo, você tem, sintático, é uma quebra, na verdade, ô Paloma, é uma quebra de uma estrutura sintática. Isso é paralelismo, quando há uma quebra. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Quando você está transcrevendo uma oração, quando você está escrevendo uma oração, você utiliza um verbo. Opa, adversativa? Podemos pensar, Paola, ou Paloma, podemos pensar numa adversativa aí. Mas vamos lá, vamos chegar lá. Quando você faz uma construção frasal, você utiliza normalmente um verbo e numa subordinada, né, quando você tem uma outra oração, coordenada, normalmente, como ela é independente sintaticamente, você pode fazer uma outra construção. Só que a dependência, gente, que a gente percebe numa coordenada, ela é somente semântica. Há uma dependência semântica. Mas a dependência sintática nas orações coordenadas não existe. Por isso que a gente diz que as orações coordenadas, né, seja ela aditiva, seja ela adversativa, seja ela conclusiva, seja ela alternativa ou explicativa, elas mantêm uma independência sintática. Então, se mantém uma independência sintática, eu posso, no lugar da conjunção, eu posso fazer uma modificação ali, desde que não sofra prejuízo de sentido, né? Desde que não ocasione, não implique prejuízo de sentido. Então, eu posso fazer uma mudança ali, né, na conjunção. Qual a diferença entre sintaxe e semântica? Vamos lá, Paloma. Eu cismo de chamar de Paola. Paloma, a diferença entre sintaxe e semântica é que a sintaxe ela trabalha com a gramática, né, com a estrutura da frase e as funções sintáticas exercidas por cada palavra, cada expressão ali. Então, por exemplo, na sintaxe, você tem o sujeito, você tem o verbo, você tem... esse verbo pode ser um verbo transitivo direto ou indireto, pode ser um verbo de ligação, né? Tenho complementos,
Esses complementos podem ser objetos diretos, objetos indiretos, pode ser uma adjunta adverbial, pode ser uma adjunta adnominal. Tenho também, se for um verbo de ligação, eu vou ter um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Enfim, isso é sintaxe. É quando você tem a função exercida por cada palavra em relação às outras, tá? Numa estrutura frasal. Isso é sintaxe. Agora, a semântica, Paloma, é a questão, é o significado, é o sentido. Aí a gente trabalha mais a parte, como eu direi, mais de sentido, o que exprime para você, qual é a circunstância que aquilo ali exprime para você, qual é a ideia que se coloca, entendeu? É o sentido da palavra ou da frase, né? Ou mesmo da conjunção dentro da oração. Isso é semântica. E sintaxe é a função exercida por cada uma dentro de uma estrutura oracional, ok? Então, aí você vai ter sujeito, verbos, complementos, né? Cada um tem a sua função. Bem, então, voltando aqui, a Paloma falou anteriormente que poderia ser uma adversativa? Opa! Bem, eu até poderia, né? Mas será que se eu colocasse uma adversativa, Paloma, não mudaria o sentido? Você não acha que mudaria? Porque se a gente pensar em adversativa, Paloma, a gente está falando de oposição, contrariedade, né? Se a gente está falando de contrariedade, como é que eu vou... não tem como, vai modificar o sentido do meu período, da minha frase. Né? O E aí, ô Luísa, é aditiva, claro. É uma conjunção coordenada aditiva. Mas ele aqui está pedindo para você modificar. Porque o que acontece? Esse E aí, gente, por que ele estabelece um paralelismo sintático? Vou explicar para vocês. Primeiramente, o E é uma conjunção que dá ideia de adição. É uma aditiva, tá? Mas como é que eu vou fazer essa substituição mantendo o sentido da estrutura frasal ou do período original? Bem, se eu fosse trocar por uma adversativa, como a Paloma sugeriu, eu vou ter problema. Por quê? Porque a adversativa ela dá ideia de oposição, de contrariedade. E como é que eu vou contrariar aqui? O que existe aqui é um paralelismo. Vamos lá, novamente falando sobre paralelismo. Paralelismo sintático, gente, é quando eu estou utilizando uma estrutura oracional e, de repente, eu mudo para outra. Olha onde é que está o paralelismo aqui. Vou mostrar para vocês. O melhor dos remédios, no segundo caso, é supô-los excelentes. E, se a razão não aceita esta imaginação, consultar pessoas que a aceitem e crer nelas. Gente, se ele está falando de que o melhor remédio é supor, né, excelentes, supô-los excelentes, supor os discursos excelentes, e se a razão não aceita esta imaginação, como é que depois ele utiliza outro verbo e depois outro? Ele ainda fala em ir crer nelas. Consultar pessoas que a aceitem e crer nelas. Então, o que ele faz aí, gente, é que ele utiliza outros verbos numa oração coordenada. Ele deveria seguir a mesma sequência, né? Dá a ideia de adição. O E não dá a ideia de adição? Não é uma aditiva? Então, ele tem que seguir a mesma linha, o mesmo fluxo, né? Segue o baile. Então, mas não, o que ele fez aqui é colocar outros verbos numa oração coordenada. Ele disse, o melhor dos remédios, no segundo caso, é supô-los excelentes. E se a razão não aceita esta imaginação, consultar pessoas que a aceitem. Vejam, primeiro ele conjuga o verbo ser,
na terceira pessoa do singular. Depois ele utiliza outro verbo no infinitivo, que é consultar. E depois ele utiliza, depois da vírgula, tem outro verbo, que é o verbo também no infinitivo crer. O que ele faz aqui é uma quebra nessa estrutura sintática. Houve aí uma quebra na estrutura sintática, quando, na verdade, não deveria ser, por ser uma coordenada aditiva. Ok? Uma coordenada aditiva, uma oração coordenada aditiva, ela supõe, né, ou pressupõe, que haja uma coordenação de adição. São acréscimos de informações. E não mudança na conjugação do verbo. Ok? Então, o que a gente tem aqui é uma conjugação de verbos diferentes, em tempos diferentes. Você vê que o primeiro verbo está na terceira pessoa do singular. É o verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é. Então, é supô-los excelentes. Ok, beleza. Até aí tudo bem. Depois da conjunção e, deveria manter a mesma conjugação dos verbos. Então, mas o que ele faz? Ele utiliza o verbo consultar no infinitivo e depois utiliza o verbo crer também no infinitivo. Então, ele mistura aqui, né, ele faz uma quebra de sintática muito grande. Ele tem que permanecer na mesma conjugação e modo e tempo verbal. Ok? É a mesma coisa, vou dar um exemplo simples, galera. Deixa eu ver, Paloma. Mas o E não pode assumir papel de oposição, tipo, estudaram e não passaram? Aqui ele está assumindo papel de oposição. Sim, estudaram, porém não passaram. Estudaram e não passaram. Sim, faz sentido, não tem problema nenhum, né? Assume aí a função de adversativo. Beleza. Mas o que a gente está falando aqui é que houve um paralelismo sintático, ou seja, houve, Paloma, uma quebra na estrutura da oração coordenada. Veja bem, quando eu faço uma oração coordenada, eu preciso manter os meus verbos. Eu posso ter 2, 3, 4, quantos verbos forem num período frasal. Mas esses verbos, eles têm que concordar em tempo e modo. E aqui, ô Igor, Paloma, não acontece isso, né? O verbo é supô-los excelentes. Ok. Está na terceira pessoa do singular. Depois ela traz outro verbo, depois da conjunção e, traz outro verbo que é um verbo no infinitivo. Ela não conjugou esse verbo. Deveria ser consultando pessoas que a aceitem e crendo nelas. Mas o que ela fez? Ela colocou esses dois verbos no infinitivo. Então, houve uma quebra, né, sintática, ou seja, houve um paralelismo sintático nessas duas orações. E aí ele pede para identificar, né, reescrevendo o trecho, substituindo a conjunção e por outra coordenativa. E aí vem a questão, Paloma. Se eu colocar o mas aqui, né, que daria a ideia de oposição, eu realmente me oporia ao que eu disse anteriormente. Não tem como. Não tem como. Né? Porque eu não posso mudar o sentido da frase. No exemplo que você deu, Paloma, perfeito. O e, ele não modifica nesse caso. Né? Uma conclusiva, Luísa. Consultando pessoas que a aceitem e crendo nelas, não seria, se ele está dizendo o melhor dos remédios é supô-los excelentes, vocês não pensaram em alternativa, não? Ninguém pensou numa alternativa? Porque quando ele fala o melhor dos remédios, no segundo caso, é supô-los excelentes, ele está dando uma deixa, um gancho, para eu trabalhar com alternância.
Ele está me dando escolhas, né? Eu posso escolher ou uma coisa ou outra. Vocês não concordam comigo? Que o ou, né, que é uma alternativa, daria a ideia aqui de... pois é, Júlia. Essa ideia de alternância, ele me dá uma escolha logo na primeira frase do período, quando ele diz, ó, o melhor dos remédios, no segundo caso, é supô-los excelentes. E se a razão não aceita esta imaginação, consultando pessoas que aceitem, crendo nelas. Então, esse e aí, eu posso trocar por ou, porque eu tenho uma opção. Então, ficaria assim, ó, o melhor dos remédios, vírgula, no segundo caso, é supô-los excelentes. Ou, olha aí, ó, ou, se a razão não aceita esta imaginação, consultar pessoas que aceitem e crer nelas. Ou seja, aqui sim ele está me dando uma opção, e aí eu posso utilizar o verbo da mesma maneira, que não vai mudar o sentido do meu texto, do meu período, né? Então, presta atenção. Se eu colocasse como a Paloma sugeriu, né, e que ela até deu um exemplo perfeito, mudaria o sentido se eu colocasse o mas, porque o mas vai dar a ideia de oposição. Ana Espíndola está falando mais também? Deixa eu ver. O melhor dos remédios, no segundo caso, é supô-los excelentes. Mas também, se a razão não aceita essa imaginação, consultar pessoas que aceitem e crer nelas. Olha, o mais também vai dar a mesma ideia de aditiva. Agora, se eu substituir, Tamires, isso aí, pois é, se eu substituir por ou, eu tenho opção. Ou eu suponho-os excelentes, ou eu consulto pessoas que a aceitem e creio nelas. Olha aí. Eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa chance, né, de escolher entre supô-los excelentes ou consultar pessoas que aceitem e crer nelas. Deu para entender a ideia aqui? Exatamente, Tamires. Exatamente. As adversativas, elas quebram a ideia original, o que você disse anteriormente, ela vai de encontro a toda a sua construção. Se você fez uma construção e depois coloca uma adversativa, você desconstrói o que você disse anteriormente. Por quê? Porque você se opõe. Entendeu? Deu para entender um pouquinho? Aí, Tamires? Gente, olha só. 5h31, a gente vai parar por aqui. Eu vou colocar depois a respostinha aqui da número 4 para vocês. Vou tentar, como vocês pediram, galera, salvar aí já com algumas respostas, tá? E depois eu vou enviar. Eu não vou fazer isso exatamente agora, porque eu estou indo lá para Maricá, numa aula presencial, e que vai ser bacana pra caramba, né? A gente vai falar sobre relações semânticas. Numa dessas falas, né, desse momento da minha aula, eu vou falar, galera, hoje, sobre essas relações entre orações coordenadas e subordinadas. Seria tão bom se vocês pudessem assistir, seria muito, 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 muito bom. Mas a gente está aqui e eu não vou deixar nunca de passar o conteúdo para vocês, como vocês precisam, como vocês merecem, tá? Galera, eu agradeço a presença de cada um de vocês, Paloma, Igor, Tamires, Beatriz, Luísa e Maria Rosária, tantos outros aqui presentes, Beatriz, e até a próxima, se Deus quiser. Maria Eduarda, Giovana. Galerinha, um abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser, ok? Com mais uma aula. A gente pode continuar com essa mesma questão aqui, tá? A partir da número 5 a gente pode continuar. Beleza? Ô, Felipe, Michele, um abraço para vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, professora. Tchau, meu amor. Tchau, obrigada, Thaís. Beijo, beijo. Beijo.